Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui na nossa escola de adoradores e hoje nós temos um assunto muito legal, muito interessante. Tenho certeza que vai te ajudar muito esse assunto que hoje nós vamos tratar. É uma pergunta: sou chamado para servir? Então fique ligadinho aí, mas antes nós vamos para a nossa vinheta. Muito bem, pessoal, hoje nós temos um assunto poderoso, um assunto forte. Eu quero que você preste atenção, tá? Mas antes de a gente entrar nesse assunto, eu quero que você já deixe o seu like, comenta, compartilha, tá? Vou pedir para que você no final desse vídeo deixe seu comentário, o que você gostou, qual foi a parte que chamou a sua atenção, o que mexeu com a sua cabeça, o que mexeu com você. Aí você já deixa lá nos comentários e compartilhe o máximo possível com as pessoas para elas adquirirem também esse material que tem sido bênção. Hoje eu não estou com um convidado, mas hoje nós vamos ter algo muito interessante. Então compartilhe, ativa o sininho, né? Deixe lá as notificações bem bonitinho lá para você seguir a gente, para você acompanhar as nossas aulas. Já estamos na 13ª. Nós temos mais 2 aulas para a gente encerrar esse ciclo aqui da Escola de Adoradores, e a Escola de Adoradores só vai voltar na próxima temporada. Na próxima temporada, com mais 15 aulas, e aí você vai ter que ficar aguardando. Mas aqui o nosso canal vai continuar sendo alimentado por assuntos bem interessantes. Nós vamos ter um podcast também. Eu tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida, tá bom? Vou deixar também aqui o meu Instagram. Olha aí o meu Instagram. Você anota meu Instagram e lá no meu Instagram você vai poder participar de um assunto que eu tenho tratado lá, que é o caminho da adoração. Tem sido bênção. Eu vou tentar trazer um pouco do caminho da adoração aqui pro YouTube, mas o caminho da adoração tem sido feito no Instagram e também no meu TikTok. Então, se você ainda não me segue lá no TikTok, comece a seguir lá no TikTok, vai te ajudar bastante. Não só o TikTok, mas também o Telegram. O Telegram você pode me acompanhar, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, e aí você vai poder me acompanhar no Telegram, também no TikTok e também no Instagram. Tá bom, pessoal? Mas vamos para a nossa aula de hoje. O tema é: sou chamado para servir. Eu estou aqui com o texto do livro de Mateus, capítulo 20, verso 28, que é muito interessante. Diz assim: a atitude de vocês deve ser igual ao Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar a muitos. Olha que interessante o que Jesus está dizendo aqui, que a atitude dele veio mostrar para esse mundo que ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir. Porque muitas pessoas falavam, né, o Rei dos Reis, o Messias vai vir para governar. E na realidade ele veio para servir os outros. Que interessante. É uma aula de Jesus poderosa. E aqui a gente vai entrar nesse assunto. A maior honra que podemos ter é servir ao Senhor. O serviço está ligado a uma atitude prática da vida cristã, né? O servo, no passado, ele era denominado como escravo. Hoje você pode ver que o servir já abrange outros segmentos. Um segmento que a gente tem costume de ver nos restaurantes, que é o garçom. O garçom ele costuma servir as pessoas. Servo não é um título que se ganha, mas sim um estilo de vida de entrega total, como Jesus ensinou. A gente leu isso aqui em Mateus 20, 28. Temos que sentir em nosso coração uma urgência em relação ao mundo sobre as notícias da salvação, que é em Cristo Jesus, para então levarmos as boas novas para aqueles que ainda não o conhecem. Nossa oração deve ser: Senhor, usa-me para a tua glória e para a edificação do teu reino. Esse desejo deve nos consumir todos os dias. Deve ser o clamor do nosso coração. Preste atenção nessa parte da aula, que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante.
Quando a gente fala de servir ao Senhor, significa, gente, que a gente vai abandonar a nossa pátria. Mateus, o que você está falando aí? Não, eu estou falando algo muito sério. Você vai deixar de seguir o seu natural, a sua pátria, né? A sua cultura, a sua forma de pensar a vida, e você vai começar a seguir a pátria espiritual, que é a pátria do Senhor Jesus. Ele sempre dizia que veio para cumprir a vontade do Pai. Então, quando a gente aceita o Senhor como nosso Salvador e declara esse amor a Ele, que nós vamos servir a Ele, nós vamos nos entregar a Ele por completo, significa que eu vou renunciar a mim mesmo. Ora, o próprio João Batista disse, é necessário que Ele cresça e eu diminua. Nós temos que ter esse pensamento, eu não sigo mais as minhas vontades. Para ser servo de Deus, eu deixo as minhas vontades de lado e passo a servir a vontade do Senhor. O que é isso? E eu já quebro um pensamento aqui de muitas pessoas sobre o ministério. Olha só que interessante, eu não sei se você já ouviu ou já falou isso. Eu sou assim, eu sou desse jeito, Deus me vê, Ele me trata dessa maneira, Ele me conhece, Ele sabe quem eu sou. Muito bem, você pode ter chegado a Deus de uma maneira, mas você não fica da mesma maneira. Você não fica da mesma maneira. Se você está aqui para servir a Deus, você é moldado pelo que o Senhor fala. Você é moldado pelo que Ele ensina. E isso é um fato, pessoal. Eu vou dar um exemplo aqui do casamento. Quando a pessoa ela sai da sua casa para se unir a outra pessoa, no começo são divergências, são pontos assim que batem, que contrastam, né, uma com a outra. Porque são pessoas com ideias diferentes sobre a vida, com pensamentos diferentes sobre a vida, a criação foi diferente. Então, quando elas se unem num laço matrimonial, elas começam a se adaptar a conviver uma com a outra. Até um certo ponto que, com o passar do tempo, elas não consigam mais viver uma sem a outra. Isso é interessante, porque você acaba criando hábitos e maneira de agir por causa do outro. A mesma coisa é o nosso relacionamento com Deus. A gente cria hábitos e maneiras de agir da maneira que Deus se relaciona conosco. O tempo que nos relacionamos com Deus faz com que a gente seja moldado por Ele, seja tratado por Ele da maneira que Ele deseja. Então, servir é igual aquele jovem apaixonado. Servir a Deus é igual aquele jovem apaixonado por uma moça que tem o interesse de fazer sempre o bem. A gente vai ver isso aqui, ó. Algo que precisamos saber que é diferente, em diferentes proporções, Deus chamou a todas as pessoas para o serviço em sua obra. No entanto, muitas vezes a nossa falta de conhecimento e limitação pessoal faz com que nos sintamos impossibilitados de nos envolvermos na obra do Senhor. Deus quer nos usar. Vamos nos colocar à sua disposição para que Ele nos use nesses dias. Estamos dispostos a servir ao Senhor na sua obra? O primeiro tópico aqui é servir por amor. Quando sentimos o amor de Deus em relação a nós, a nossa resposta natural é: Senhor, te servirei. Esta resposta acontece quando uma pessoa recebe o amor incondicional e seu desejo é retribuir a quem lhe mostrou este amor. Existe uma frase que expressa esta atitude da seguinte maneira: é possível dar sem amar, mas é impossível amar sem dar. Legal, né? A principal razão pela qual desejamos servir ao Senhor se resume nesta frase: queremos servi-lo porque o amamos. Em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 14, o apóstolo Paulo, ele traz uma revelação maravilhosa. 2 Coríntios 5, 14, que diz assim, pessoal, eu estou lendo na tradução NBV-P, tá? Se você tiver interesse, já abra sua Bíblia aí ou no aplicativo e você vai conseguir achar essa versão. Diz assim no verso 14 de 2 Coríntios 5. Qualquer coisa que nós façamos não é certamente para o nosso próprio proveito, mas porque o amor de Cristo agora nos governa. E isso é muito legal, pessoal. É como eu falei, do jovem apaixonado. Ele está interessado em fazer com que a outra pessoa seja feliz.
A mesma coisa com o nosso relacionamento com Deus. A gente quer sempre fazer o nosso Deus feliz, agradá-lo de todas as formas. Em Romanos 1,14, eu quero que você leia comigo, Romanos 1, verso 14, o apóstolo Paulo também diz algo poderoso. Tenho uma grande dívida para com vocês e para com os outros, para com todos, tanto os povos civilizados como as nações pagãs, tanto para com as pessoas cultas como as incultas. Que dívida é essa? A dívida de falar desse amor que ele recebeu. A dívida dele falar sobre o Evangelho. Paulo diz, sou devedor, ele se via como um devedor de amor. Ele reconhecia que tudo que Deus havia feito por nós através de Jesus era por amor. Quando sentimos o amor de Deus sendo derramado na nossa vida, nosso desejo natural é dar a Ele alguma coisa em troca. Porém, reconhecemos que tudo que podemos dar é pouco em relação ao que Ele nos deu. Entretanto, devemos oferecer o melhor de nós. O que de melhor poderíamos oferecer a Deus? Nossa vida, nossos talentos, nosso tempo, nossas energias e capacidades. Aí a pergunta que eu faço para você, que eu deixei aqui na nossa apostila é: Senhor, em que posso te servir? Você já fez essa pergunta? Em que posso te servir? É uma questão que eu gosto de tratar com as pessoas que querem ingressar no ministério. Né? As pessoas que veem, né, o ministério e elas se interessam por ele. Eu vejo da seguinte maneira: você já fez essa pergunta a Deus, tirando o glamour? Por exemplo, dá um exemplo aqui, pessoal. Ministério do pastor, né? Ministério pastoral. A gente vê o pastor ali ministrando, a gente vê o pastor ali fazendo um serviço e as pessoas veem o glamour daquele trabalho. Elas veem a beleza do trabalho. Nossa, que maravilhoso. Eu quero ser um pastor. Mas mais porque a visão dela mostra uma coisa. Mas o que ela não imagina é o trabalho que se tem por fora, por trás disso. Né? E o pastor, ele tem uma função muito trabalhosa, que é deixar ele próprio para servir e agradar a vontade dos outros, servir os outros. E nem servir as ovelhas dele, porque não é dele, é a ovelha do pastor Jesus. Você lembra que Jesus disse para Pedro: Pedro, tu me amas? Então apacenta as minhas ovelhas. A gente tem sempre que tratar que esse é o rebanho do Senhor. Ele é o pastor das ovelhas e nós somos os seus servos. Você lembra quando Abrão, né, e Ló tiveram uma contenda por causa dos seus pastores, por causa dos seus servos que cuidavam das suas ovelhas? Há uma referência muito grande, né, de Jesus e nós, servos. Então nós somos servos que cuidamos das ovelhas do Senhor. E as pessoas não percebem que existe um trabalho muito árduo por trás. A mesma coisa no Ministério da Música. Tem muita gente que vê o cantor, vê os instrumentistas ali, se empolga, eu acho que esse é o meu trabalho, esse é o meu ministério. Mas nunca fez um questionamento a Deus, nunca fez uma pergunta ao Senhor se é para estar naquele segmento, né? Se é para estar a serviço naquela função. E isso é muito sério, pessoal. Isso é muito sério. Em que posso servir? Esse deve ser o clamor do nosso coração. As pessoas que nunca fizeram essa pergunta, obviamente elas precisam ter uma experiência mais profunda. A gente precisa ter uma experiência profunda com Deus. Tem que se sentir apaixonado pelo Senhor, como eu falei aqui, né? Do jovem que é apaixonado pela jovem e ele quer fazer de tudo para agradar. No livro de Êxodo, capítulo 21, fala sobre as leis em relação aos servos. Nos versículos 5 e 6, depois você pode entrar aí no texto, falam do servo que depois de servir o seu Senhor por 6 anos e no 7º obter a liberdade, decide ficar definitivamente com o seu Senhor, porque o amava, não por compromisso, nem por melhor pagamento, mas sim por amor ao seu Senhor. Ele não queria viver em outra casa e nem servir a outro senhor. A partir de então era feita uma marca em sua orelha, que o identificava como escravo por amor perante todos. Com certeza este escravo era grato com o tratamento que recebia do seu senhor. No sentido mais literal, ele daria a própria vida pelo seu senhor. Era um escravo por amor. Então isso define muito a questão de ministério, os deveres do ministério.
A gente serve ao Senhor por amor. Nada mais do que isso. E isso deveria ser a nossa vida cotidiana, né? Nossa vida com Deus cotidiana. É interessante porque muitas pessoas não percebem isso e deixam isso passar. Esta deveria ser a nossa resposta em relação ao nosso Senhor amoroso, bondoso e misericordioso. Ele entregou o seu Filho para morrer por nós, derramando o seu sangue e perdoando os nossos pecados, dando-nos a salvação eterna e a vida abundante. Também nos trouxe cura e libertação, dando-nos forças renovadas para seguirmos adiante. A pergunta que deveríamos fazer é esta: como não servir a Deus? Porque por tanta misericórdia, por tanto amor, por tanto cuidado que o Senhor teve para conosco, como a gente não vai servir a Ele? Como a gente não vai honrá-lo? Então, o que poderíamos renunciar para servir a Deus? Faça essa pergunta hoje. O que você pode renunciar para você estar servindo ao Senhor hoje? Para você estar honrando o Senhor hoje? Para você estar, sabe, no querer de Deus, no propósito de Deus, na vontade de Deus. Então, o que poderíamos renunciar para servir a Deus? Nossos gastos pessoais, nosso lugar cômodo, nossas horas de sono, nossos passeios, horas de lazer e outras atividades que não são nossas obrigações diárias. Não podemos confundir, tá, pessoal? Essas atividades, passeios, jogos, etc., com as nossas obrigações diárias. O que a gente pode oferecer a Deus? Serviço por privilégio, servir por privilégio. É um privilégio poder servir a Deus. Esse é o segundo tópico que nós temos. Ele quer ter um relacionamento íntimo conosco, mostrar seus planos e projetos e usar nossa vida. Existem muitas pessoas que estão sentadas nos bancos das igrejas, perguntando a si mesmas se foram chamadas para servir ou não. Todos nós temos o privilégio de fazê-lo. Todos nós devemos nos envolver neste serviço. Temos o privilégio de servir a Deus no ministério da música e de termos recebido dele este dom. Não merecemos ocupar este lugar, mas Deus está nos dando a oportunidade de servi-lo. Aí eu quero que você leia comigo 2 Timóteo, no capítulo 1, verso 9. 2 Timóteo 1, 9. Que diz assim, ó. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 9. Mas não foram feitas para nós a quem Deus salvou. São para os pecadores. Opa, desculpa aqui, pessoal. Foi para a primeira e a segunda. 1:9. Acontece. Foi Ele quem nos salvou e nos escolheu para o seu santo trabalho. Não porque merecêssemos, mas porque esse era o seu plano muito antes do princípio do mundo. Mostrar o seu amor e sua graça para conosco por meio de Cristo Jesus. Foi Ele que nos salvou e nos escolheu para o seu santo trabalho. Então, nós fomos chamados pelo Senhor para renunciar a nós mesmos. Eu estou falando de renunciar à pátria porque, é sério, gente, a gente não carrega mais o eu. Então, quando você entra no ministério, você tem que reconhecer que você não carrega mais você. E muitas vezes eu vejo, e a destruição de muitos ministérios é por causa disso. O ego, o eu, a minha vontade, o meu desejo tem que se sobressair aos desejos dos outros, passar por cima aos desejos dos outros. Isso é perigoso, pessoal. É um caminho muito perigoso, porque você deixou o altar de Deus vazio e começou a colocar o seu altar com as oferendas. Isso é perigoso. A gente tem um problema muito sério, o ser humano tem um problema muito sério, que é o ego, que é a vanglória, que é o orgulho. Isso é perigosíssimo, isso é um caminho muito, muito ruim. Por isso que Deus nos chama para servir, porque Ele sabe lidar com isso. Nós não sabemos, pessoal. Nós não sabemos. Eu não sei se você já teve essa experiência dentro da equipe de louvor, né? Da equipe de música lá.
Ah, por que fulano vai cantar 2 canções e eu vou cantar só uma? Ah, por que eu não vou cantar, vou fazer só back? Ah, por que eu não estou na escala? Já teve isso? Já aconteceu isso? Gente, independente de onde eu esteja, se eu vou cantar ou não, eu tenho que servir a Deus em primeiro lugar. Amá-lo. Se eu vou estar lá na plataforma, se eu não vou estar na plataforma, se eu vou estar no chão, eu quero servir a Deus da mesma maneira. Eu quero honrá-lo da mesma maneira. Eu quero entregar o meu louvor da mesma maneira. Porque as pessoas que vão estar ali me vendo, nossa, ele é igual ao que está quando está lá em cima. Ele faz as mesmas coisas, ele vibra, ele se empolga da mesma maneira quando ele está lá em cima. Mas o ego, sabe, o desejo de glória que está dentro do ser humano, muitas vezes atrapalha o serviço a Deus. Muitas e muitas vezes. É a destruição de muitas vidas, é a destruição de muitos ministérios, por causa do ego de liderança, ego de liderados. Isso vem de todos os lados, pessoal. Não é só o líder que tem um ego próprio, o ego inflado. Não, líder e liderados. É claro que quando o líder tem um ego assim, nossa, fica feio, é ridículo demais. E é triste porque ele deveria induzir os outros. E isso atrapalha muitas pessoas, né? O ego, o jeito de agir, né? Não os líderes ali e tal, os liderados, né? Sofrem com isso, o líder e o liderado, porque vem dos dois lados, né? Como eu falei. Isso é muito sério, pessoal. Isso é muito sério. Isso tem destruído muitos ministérios, porque não deixaram de servir a Deus e passaram a servir a si próprios. Isso você lê até em Romanos capítulo 1, não fala só sobre homossexualidade, não fala só sobre o desejo carnal, fala sobre exatamente isso, sobre ministério também. Isso é muito sério. E aqui a gente vê, né, a gente vai lendo aqui, né, no 2 Timóteo capítulo 9, foi ele que nos salvou e nos escolheu para fazer a vontade dele. A vontade dele tem que ser prioridade. Não a nossa vontade, não o nosso querer, não o nosso desejo. A nossa vontade, ela não tem que existir. Lembra que eu falei da pátria, né? Eu não tenho mais, a minha pátria não é essa, a minha pátria é o reino dos céus, a minha pátria é o Senhor, eu sirvo a Ele, eu honro a Ele. Isso é muito sério. E por último, nós vamos falar sobre serviço com responsabilidade. Temos uma grande responsabilidade em nossas mãos. Deus tem nos chamado para sermos restauradores de brechas. Está lá em Isaías capítulo 58, dos versos 6 ao verso 12. Depois você lê esse texto que é poderoso. É o nosso principal desafio. Em 2 Crônicas capítulo 29, verso 11, diz que não devemos ser negligentes com as coisas que Deus tem deixado em nossa responsabilidade. Deus tem um projeto. Qual é este projeto? Salvar o mundo. A gente sabe disso quando a gente vê João 3,16. Portanto, o nosso projeto, o nosso compromisso e a nossa responsabilidade deve ser alcançar aqueles que não conhecem a Jesus. Deus tem confiado a nós esta responsabilidade. Então devemos nos preparar para realizarmos com excelência a obra de Deus. E aí eu quero chegar nessa última parte do tópico, né? Aqui em 1 Pedro, no capítulo 4, verso 10. 1 Pedro 4, verso 10. É importante saber que os dons que recebemos não são para nós, para as pessoas. Servem para abençoarmos as pessoas. E ele diz isso aqui. Deus deu a cada um de vocês algumas capacidades especiais. Estejam certos de que estejam certos de que as estão utilizando para se ajudarem mutuamente, transmitindo aos outros as muitas formas da graça de Deus. O que eu recebi não é para meu serviço. Agora você vai entender. Teve várias pessoas aí que entraram em várias polêmicas aí, porque seguem aos homens, não seguem a Deus. Quando a gente percebe que uma pessoa ela não está mais ministrando a graça, a multiforme graça do Senhor,
é melhor você reavaliar se você deve segui-lo ou não. Uma das coisas mais perigosas, pessoal, é a liderança errada. Como assim? Quando Jesus ele não está mais entre os discípulos, né? Morre. O apóstolo Pedro, que não era apóstolo, Pedro, né? Ele diz para os outros, eu vou pescar. E os outros dizem para ele também, nós vamos também. Olha para onde a liderança vai nos carregando. O poder de influência. Então, às vezes, a gente pensa que a gente está com poder de influência e a gente está usando esse poder de influência e às vezes está usando para o lado errado. Isso é muito sério, pessoal. Aqui eu falo de redes sociais, de várias coisas aqui. Poder de influência dentro da igreja, poder de influência dentro do trabalho, dentro de casa. Cuidado para onde você está levando as pessoas. Cuidado para onde você está levando a pessoa, o caminho que você está guiando ela. Cuidado com isso. Isso é muito sério, pessoal, muito sério. Então, quando a gente vê aqui em 1 Pedro capítulo 4, verso 10, Deus deu a cada um de vocês algumas capacidades especiais. E essas capacidades não é para o nosso bel prazer, para o nosso proveito. Não é para crescermos, nos vangloriarmos. Não é para a gente ter status nas redes sociais, milhões de seguidores. Mesmo que tenha milhões de seguidores, é para um único propósito. A imagem da pessoa de Jesus. Ele tem que ser exaltado. Ele tem que ser amado. Ele tem que ser, literalmente, o Senhor das pessoas. E não nós. Nós não podemos ser assim. Então o serviço, o servo, ele não procura ser servido. Ele procura servir. Ele procura honrar. Ele procura fazer a vontade de Deus. Ele procura estar sempre na vontade, no querer do Senhor. E isso é muito sério. Aqui nós deixamos umas reflexões para que você possa pensar um pouco. Temos servido por amor? Qual tem sido o nosso nível de entrega neste serviço? Quando Deus derrama o seu amor por nós, naturalmente queremos retribuir da melhor forma possível? Será que temos oferecido o melhor de nós? Nossa vida, nosso tempo, nosso serviço, nossa dedicação, nossos bens? Temos valorizado os dons e talentos que Ele nos deu? Será que temos consciência de que somos muito privilegiados em servir ao Senhor? O que tem sido prioridade para nós nesses dias? As nossas atividades ou o nosso serviço a Deus? Temos renunciado coisas da nossa vida para servir a Deus? Temos tido o sentimento de compaixão em relação àqueles que não conhecem a Jesus? Como está sendo a sua prioridade? Qual tem sido a sua prioridade? Você? Seu ego? Qual tem sido a sua prioridade? Você crescer ou o Senhor crescer? Ou Ele ser honrado, ou Ele ser amado, querido, respeitado, ou você ser respeitado, ou você ser amado, ou você ser desejado. Isso é muito sério. Isso não é só para ministério, isso é para a vida com Deus. Eu tenho que amar a Deus e amar servir a Deus e amar servir aos outros. Tem que ser meu objetivo, minha prioridade, e não amar a mim mesmo, não querer as coisas para mim mesmo. Não, eu tenho que me doar e crer que Deus está cuidando de mim. Enquanto eu faço as coisas para Ele, Ele cuida de mim. Se você olhar bem, pessoal, o servo que desejava ficar com o seu Senhor é porque ele era amado também pelo seu Senhor. Ele era cuidado pelo seu Senhor. Por isso o desejo dele era ficar com o seu Senhor. Não ir embora, não deixar aquela comunhão. Será que chegamos a esse nível? Porque às vezes a gente começa como escravos, fazendo trabalho penoso, árduo. Mas será que a gente vai passar desse nível e chegar literalmente a ser servo? Ser servo, amar a Deus em primeiro lugar,
em querer estar com Ele, em querer viver com Ele, querer sentir sua presença, querer sentir seu amor, querer sentir a sua unção, seu poder? Será que nós estamos desejosos de estar com o Senhor? Será que esse tem sido o nosso objetivo? O primeiro ponto foi servir por amor. O segundo é servir por privilégio. Somos privilegiados em estar a serviço de Deus. E o terceiro, servir com responsabilidade. Será que temos alcançado esses pontos na nossa vida e honrado o Senhor, honrado o seu ministério, o seu trabalho, o seu projeto para a humanidade, que é a salvação? Será que temos levado a salvação para o povo que está perdido? Ou será que estamos nos preocupando com o nosso ego? Será que nós estamos preocupando com a nossa imagem, com a nossa aparência, se nós estamos aparecendo bem, estamos sendo bem fotografados? Reavalie seus conceitos. Reavalie o que você tem feito para Deus. Será que você tem servido a Deus mesmo? Será que eu tenho servido a Deus? Será que eu tenho honrado? Essa aula serve para mim e serve para você, para a gente se analisar, para a gente pensar um pouco como está sendo a nossa vida com Deus, como está sendo o nosso caminho com o Senhor, a nossa vida com Ele, ou a nossa vida está sendo cheia de nós e pouco dele. Eu vou ficando por aqui, pessoal. Espero você na nossa próxima aula da Escola de Adoradores. E nas próximas duas últimas aulas, nós vamos ter uns convidados aqui. E nós vamos fazer a nossa entrevista. Para quem não viu a entrevista passada com o Cledi, o nosso tecladista, confere aí. Vou deixar aqui para você no final do vídeo. Aí você clica para assistir. Foi maravilhosa a conversa. E na próxima aula nós vamos ter também o nosso convidado especial aqui. E para encerrar também com chave de ouro, um convidado especial. Quero que você participe conosco. Quero que você deixe o seu comentário, deixe o seu gostei. Não esqueça, compartilhe. Compartilhe o máximo que você puder para ajudar outras vidas. Eu te espero na nosso próximo encontro, em nome de Jesus. Até a próxima, pessoal.